na fonte bendita do conhecimento. Fechando os nossos olhos, agradecendo ao Mestre Jesus por nesta tarde, por neste sábado, termos escolhido o melhor lugar para estarmos. Queremos agradecer por Ele ter nos trago até aqui, pois cada um sabe os desafios que enfrenta. Obrigada, Mestre, por sempre estar nos conduzindo e nos chamando para perto de Ti. Então, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos sentir essas forças, como foi lida na mensagem, que são ocultas, porque na maioria das vezes não paramos para prestar atenção. Mas sabemos que quando estamos dispostos a senti-la, podemos fazer a diferença na seara, que é para a pregação do Teu Evangelho. Então que possamos deixar essa luz se acender dentro de nós, para que todos possam Te enxergar. Venha estar também com a palestrante desta tarde, que é a nossa irmã Marisa, que já ouviu a Tua voz, que deixou essa força tomar conta do ser dela. Obrigada, Mestre. Que assim seja. Como eu já falei, o nome da nossa palestrante é a nossa irmã Marisa, com o tema Operação da Paz, fonte de consulta, está no livro Mais Luz, pelo Espírito Batuíra, psicografado pelo Chico Xavier. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde. Que a doce paz do nosso Mestre nos envolva, nos guie, nos guarde nessa tarde de alegrias. Que nós temos o prazer de estarmos juntos, aprendermos juntos a respeito do Evangelho de Jesus. Hoje, a lição... desculpe, gente, porque eu tenho que fazer a leitura e ela já ativou aqui, tá? Desculpe. Nós teremos a alegria de juntos aprendermos com a lição do Espírito Batuíra, que a Jane gentilmente deu para nós, Operação da Paz, é o capítulo 11 desse livro que nós vamos ler. Começou a ler aqui sozinho, mas vamos lá. É curtinha, lição. Estamos a postos. Façamos a operação aritmética da paz interior, diminuindo as desilusões, somando as bênçãos recebidas do alto, multiplicando as nossas energias na atividade edificante e dividindo constantemente com os nossos irmãos do caminho os frutos de nossa tranquilidade em bases de trabalho e entendimento. Aqui voltamos ao nosso antigo tema, acelerando. Quem trabalha entende e quem entende trabalha. Só isso. Curtinha, né? Curtinha, mas que serve para grandes reflexões, porque a gente sai daqui ainda pensando nas coisas que nós vamos aprendendo com os espíritos. A paz. Quem aqui quer uma vida de paz? Só para eu saber. Ai, né? Quase todo mundo, né? Todos, na verdade. Cada um entende do seu jeito e cada um quer a paz do seu jeito. Essa aqui é a verdade. E
E nós merecemos viver num mundo de paz, sim ou não? Sim. Sim. Como nós somos filhos de Deus, ouvimos a voz de Jesus, como a Jane fez tão belamente a prece para nós queremos sim essa vida de paz, de calma, de relações interpessoais calmas, porque a gente está cansado de turbulência, é ou não é? A gente quer outras turbulências, de uma festa, assim, uma turbulência boa, de uma festa, de uma reunião com amigos, não essas coisas de discussão. Então nós queremos essa calma nas relações interpessoais, em casa e fora dela, porque às vezes fora dela fica mais fácil, mas dentro de casa os desafios são mais justinhos, ou tem o inverso também, dentro de casa a coisa funciona melhor e fora é que é o desafio, cada um tem aí a sua experiência. Nós queremos aquela tranquilidade de sairmos às ruas, de conversarmos sem sermos mal interpretados, no sentido que tudo acaba descambando para a violência. A gente quer essa tranquilidade, a gente quer o sossego de ter a mente equilibrada para tomar as melhores decisões, aproveitar melhor o dia de trabalho. Na nossa tarde aqui no Terezinha, nós não queremos tudo isso? Sim. E tudo isso é sinônimo de paz para todos nós. Que cai do céu feito chuva ou depende de trabalho? O que vocês acham? Muito trabalho. Muito trabalho, eu já ouvi aí. Trabalho. Sim, porque de fato a paz é essa calma, essa tranquilidade, esse sossego, essa serenidade. Mas em realidade isso tudo é o fruto do que nós vamos fazendo. É igual ao trabalho. Nós não trabalhamos primeiro para receber depois, né? Bem, algumas profissões aí, o profissional liberal às vezes recebe um sinal, trabalha e depois recebe o restante. Ninguém recebe tudo antes de trabalhar. Com a paz é a mesma coisa. Essa calma, esse sossego, essa tranquilidade é o salário do trabalho que nós vamos fazendo ao longo dos nossos dias, da nossa vida, para nos mantermos pacificados. Olha só que beleza. Se a gente quer paz, a gente não pode ter preguiça de trabalhar. Num sábado desse ensolarado, vamos trabalhar. E vejam como isso é verdade. No outro livro, Palavras de Vida Eterna, pelo mesmo médium, o Chico Xavier, mas pelo Espírito Emmanuel, ele traz no capítulo 57, a mensagem Jesus em Paz, que a paz é o serviço do bem eterno. Paz é o serviço do bem eterno. Serviço é o quê? Trabalho. Então não há como nós alcançarmos essa paz que nós merecemos sem trabalhar. E trabalhamos como para conseguir a paz, gente? O que a gente faz? O que vocês acham? O que se faz para conseguir paz, calma, tranquilidade, relações harmoniosas? Trabalhar. Trabalhar como? Por bem. Isso mesmo. O bem que está em nós tem que vir à tona através desse trabalho, de nós trazermos o melhor que está no nosso coração, na nossa mente, nas nossas atitudes, para que nessas relações embasadas no bem nós tenhamos mais tranquilidade nas relações interpessoais, como nós falamos, mais calma, para ir e vir da maneira que nós queremos e serenidade para resolver as coisas. Então, qual é o serviço do bem eterno que nós temos que fazer? Segundo o nosso irmão Emanuel e com a ajuda da dona Genilda, nós precisamos trazer o bem que está em nós para fora. Isso dá trabalho ou não dá? Dá, porque a gente traz a valentia, a gente traz a alegria, a gente traz tudo. Mas às vezes a gente tem um pouco de vergonha de ser bom num mundo em que às vezes, dependendo da nossa expressão de bondade, as pessoas nos taxam como tolas. Então nós vamos mostrar valentia, vamos mostrar tudo. Mas na verdade a gente fica meio tímido. Mas esse é o trabalho, que todos nós temos isso dentro de nós. E cada um do seu jeitinho, no seu momento, da sua forma, vai trazendo esse bem viver, bem sentir, bem falar na medida do possível, para que o salário da tranquilidade,
da calma, do sossego, se faça presente em nossas vidas. E é um serviço do bem eterno, por quê? Que nós somos espíritos eternos e temos que constantemente trazer essas boas coisas à tona. É um trabalho só de hoje? Não. Tá bom. Tem dia que não dá. Ainda. Tem dia que o lado bom está mais abafado, tem dia que ele está aflorado. Mas é o exercício que vai nos levar à perfeição dessa constância. E é assim que nós vamos construindo a paz que nós queremos em nossas vidas familiares, com os nossos amigos, andando na via pública sem estar preocupado se alguém está nos olhando torto, se alguém está pensando alguma coisa, porque a gente só sai cismado na rua, nós não temos paz, não é? Nesse sentido. É esse trabalho que começa por nós, porque muitas vezes nós falamos, o que adianta eu fazer? O vizinho não está nem aí. O vizinho tem o tempo dele. Esse é o nosso tempo, é o nosso momento. Cada um vai da maneira que acha melhor e devagarinho o mundo está todo pacificado. E veja como esse serviço do bem eterno, essa base, esse salário da tranquilidade conquistado à custa de trabalho, que é uma das leis divinas, dá certo quando a gente exercita. É a notícia que vai exemplificar o que nós estamos falando. Do site sonantiaboa.com.br, que nós gostamos bastante, que nós sempre falamos aqui, porque as coisas boas têm que ser divulgadas, né? Da história de um pai e de uma filha. Você vai falar, mas Marisa, o que isso tem a ver com a doutrina espírita e com a paz? Inicialmente parece que nada, mas tudo na vida está ligado. É a história do seu Jorge e da filha dele, Thalia. Eles são lá do sul do país, da região sul. E a filha, ela é maratonista. Corre, aí, participa de maratonas internacionais. E ela tem no pai um companheiro fidelíssimo. Sabe aquele fiel, assim, igual aqueles... Só coisa de pai e mãe mesmo, de um amigo muito querido, ou dos nossos amigos que estão ainda não chegaram no reino nominal, né? Que são os animais, os cachorros, os nossos animais são de uma fidelidade, assim, de um amor, na verdade. E o pai dela é esse companheiro humano, né? O pai dela é o companheiro humano, que está com ela em todos os momentos, porque ela começou a correr e o pai sempre fazia todo aquele trabalho de logística. Ele pegava o carro, levava ela até a corrida, tá? Levava ela até a corrida. Chegando lá, antes de sair, ele já preparava todo o carro. Chegando lá, ele ficava em pontos estratégicos do treino, tanto do treino como da corrida oficial, com um copinho de água apostos assim na mão. Ela passava correndo, igual a gente vê na São Silvestre, que o pessoal fica ali, né, nos postos e os corredores pegam o copo. O pai fica lá. Esperava o treino, esperava a corrida acabar. Botava ela no carro, vamos embora. E às vezes isso era em outra cidade, ela vai para outro país e o pai junto. Sempre. Há dias que a gente não está muito bem, na verdade. Acontecia com ela. Ela falava que um dia que ela estava desanimada, não queria treinar, o pai acordava ela todos os dias de treino, de corrida, o pai acordava. Aí aquele dia que está desanimada, ela, ai pai, hoje eu não vou lhe dar. Hoje é o dia que você tem que ir, o seu propósito, o seu objetivo. Vamos, levanta daí que eu estou te esperando. E ela ia, mesmo desanimada alguns dias, com a presença do pai, ela ia. E foi crescendo nesse trabalho dela de maratonista, até o momento que ela chegou num ponto que ela precisava de coisas mais especializadas. Um tênis melhor para correr, um tênis adequado. Quem comprou o tênis? E segundo ela, com toda a gratidão, ele comprou o primeiro tênis, que ela fala na reportagem, mas não era ainda um tênis adequado para corrida, que nós sabemos que esses tênis são caros. Quando eu e o Victor começamos a passear, a gente nem namorava ainda, tá? Quando nós começamos a passear, nós fomos no shopping Bourbon e entramos na Centauro, porque ele falou assim, eu quero ver um tênis, porque ele corre. Ele corre, está meio parado no momento, mas ele corre. Ele falou, vamos ver um tênis de corrida. Aí, chegamos lá na Centauro, eu sabia que essas coisas eram caras, mas eu não tinha noção que isso não fazia parte do meu universo. Na época,
época, há 4 anos, um tênis, né? Aces, Nimbus, que foi o que ele escolheu, que ele já tinha tido um, R$ 1.200 há 4 anos. É um tênis para corrida. Então imagine, esse pai fez todo esse esforço para comprar um tênis que ainda não era o adequado. Olha que beleza. E lá incentivando a filha, e nesse trabalho de bastidor super importante, o que aconteceu? Ele se apaixonou pelo esporte e ele começou a correr. E nisso o papel inverteu. Quando era o treino do pai, quem estava lá? Filha. Quem acordava? Filha. Vamos lá, pai. Corrida é cabeça. Vamos, o senhor treinou, foco. Até o dia que ele disputou os 10K, né? 10 primeiros quilômetros dele. E na primeira corrida ganhou medalha. Aquela coisa legal, né? Bateu o próprio recorde dele. Ele tinha um tempo para fazer essa corrida, ele fez no tempo menor, uma alegria. E muito bonita a interação dos dois, ela torcendo por ele, foto com ele foto com ela. Uma coisa muito linda de se ver. O trabalho, o amor envolvido entre os dois. Aí vocês vêm perguntar, o que isso tem a ver com a paz? A história é bonita, mas não tem nada a ver, tem. A paz é o quê? O serviço do bem eterno. E segundo o Batuíra, para nós conquistarmos a paz, nós precisamos, no caso que ele nos sugeriu uma boa ferramenta, fazer uma operação aritmética, não é isso? Operação da paz, o nosso tema. E o que o Batuíra falou? Como que nós podemos desenvolver esse trabalho, esse serviço do bem eterno com essa ferramenta? Diminuindo as desilusões. Foi isso que ele falou? Diminuindo as desilusões, somando as bênçãos recebidas do alto, multiplicando as nossas energias nas atividades edificantes e dividindo a nossa tranquilidade com os nossos irmãos. Não foi isso que nós lemos a inicial? Agora vamos encaixar tudo, quebra-cabeça. Quando o seu Jorge incentivou a filha nos dias de desânimo, ele estava ou não estava diminuindo as desilusões dela, sim ou não? Sim, estou desanimada, estou meio triste hoje. Vamos, minha filha, hoje é o dia que você tem que se empenhar até um pouco mais. Ele não fez essa operação da paz, não levou calma, tranquilidade para a filha dele no momento em que ela estava vulnerável, diminuindo as desilusões dela, sim ou não? Sim, viu como a coisa vai se encaixando? Aí, somou ou não somou na vida dela com as bênçãos que ele recebeu do alto? Somou, por quê? O que ele fazia? Ele pega o carro, enche lá com as aguinhas, leva ela de cidade a outra, espera a filha dele acabar o treino. O corpo que nós temos, que nós ostentamos aqui nessa encarnação presente, é nosso? Não. É um empréstimo divino que quando nós terminarmos a nossa jornada física aqui, nós vamos devolvê-lo à terra, à cremação, o que quer que seja, né? Mas esse corpo não é a nossa propriedade, é uma casa de aluguel. Então ele não está somando na vida da filha dele com as bênçãos que ele recebeu do alto, o corpo físico, junto com a inteligência quando ele pede, dirige, usa a habilidade dele para dirigir o carro, conduz esse veículo, dá água para ela. Foi lá, usou outra bênção recebida do alto, que é o dinheiro em nossas vidas. Marisa, como assim? O dinheiro gera tanta discórdia, porque nós não sabemos usar a ferramenta divina ainda. Mas o dinheiro é para nos trazer progresso material, sim, e para nos trazer mais ligações amorosas. Esse pai, quando usou o dinheiro dele, a bênção recebida do alto pelo trabalho dele para comprar um tênis para a filha dele, trouxe ou não trouxe paz? Sim, porque ela já estava se tornando uma atleta de alta performance. Sem um tênis adequado, sem dinheiro para comprar, a pessoa fica com a mente pilhada. Isso não trouxe tranquilidade e calma na vida dela? Sim ou não? Trouxe. Então ele somou, né, as bênçãos que ele recebeu do alto, o corpo físico, o dinheiro, agregando paz na vida da filha dele. Certo? E ele multiplicou as energias dele nesse trabalho edificante junto com a filha? Sim. Porque a gente sabe que esperar é algo desafiador. Nós vivemos num mundo, agora, que tudo é rápido. Nós temos o celular à nossa mão, nós nos comunicamos em tempo real com os nossos amigos que estão do outro lado do planeta. Não duvido muito que vai chegar um momento que nós vamos ter essa comunicação tecnológica lá com
com seres de outros planetas, porque a coisa vai avançando, né, de uma maneira, não duvido nada, e nós temos tudo isso à mão. O iFood, Uber, 99, tudo na nossa mão. E quando a gente pede uma pizza, vai, na pizzaria, a previsão para chegar meia hora, deu 15 minutos, chega, não é assim? Imagine, então, quando nós temos essa paciência de esperar, igual o seu Jorge teve, deixar a filha dele lá no treino, esperar 1h30 o treino dela, para depois voltar, e às vezes esse treino é em outra cidade, ele não está multiplicando as energias que ele recebeu na paciência de esperar com essa filha? Sim ou não? Porque quando alguém nos acompanha, a pessoa fica assim, no relógio, olhando, com pressa a gente fica agitado, estou atrapalhando a vida da pessoa, estou de repente trazendo um transtorno, ela corria na paz do Senhor, porque o pai dela estava esperando pacientemente. E ele dividia toda essa tranquilidade dele com ela, estando junto lá, com a aguinha, dando a força, estando presente, que é tão bom quando alguém está presente, quando nós vamos fazer alguma coisa, alguém que a gente ama. Esse pai não fez toda a operação da paz que o Espírito Batuíra ensinou, não sabemos se é espírita, se não é, mas vejam como a operação da paz ele fez e faz na vida da filha dele. E ela, por sua vez, faz a mesma coisa, porque o pai começou a correr. E vejam como dá certo, porque muitas vezes nós pensamos em paz numa coisa muito longe da nossa capacidade de ser os agentes da tranquilidade, da calma e do sossego onde quer que nós estejamos. Mas se nós formos pensar na paz, nesse serviço do bem eterno e considerando que todos nós temos a sementinha do bem em nós, isso já é uma coisa que o Sr. Jorge faz com a filha dele, Thalia, e que nós também fazemos na medida do possível. Então o lembrete do Espírito Batuíra é para que nós nos aprimoremos em trazer o bem que está dentro de nós à tona, para que as nossas relações sejam de paz, de tranquilidade, de felicidade, de calma. É ou não é? É desafiador? Opa, com certeza. Mas vamos pensar em nossas vidas. Agora, vejam como nós já fazemos. Aqui, alguém já... Deixa eu ver. Deixa eu pegar um exemplo aqui na minha mente. Alguém aqui já precisou trazer uma palavra amiga para alguém em algum momento? Sim ou não? Sim. Alguém já fez uma prece intercessória para alguém, uma prece em favor de alguém? Mesmo sem a pessoa saber? Sim. A gente já precisou, em algum momento, quando a intimidade permite, precisou, de repente, num momento difícil para a pessoa, vai lá, dá um abraço, a pessoa está chorosa, às vezes a gente nem pergunta o que é. A gente já não fez isso com um amigo, com um parente, às vezes até com uma pessoa desconhecida. Chega aqui no centro, nós não temos toda aquela afinidade, mas a gente sente aquela inclinação, fala, pega na mão, dá aquele olhar carinhoso, sim ou não? Quando nós fazemos isso, estamos ou não diminuindo as desilusões e as tristezas dessas pessoas? Sim. Então nós somos os agentes da paz? Sim ou não? Somos, porque todos nós aqui já fizemos isso em algum momento. Então qual é o chamamento? Aprimorar um pouco mais e exercitar para que tenhamos mais dias assim, de paz conosco, sendo esses agentes da luz na vida das pessoas, já que o livro é mais luz, né? Para que assim nós tenhamos relações legais. Todos nós já fizemos isso. Todas as vezes que nós pegamos uma vassoura, né, dentro da nossa casa, falar, mas meu filho tem habilidade, mas pega a vassoura, parece que pega a vassoura, mas está pegando o celular, né? Tem firmeza na mão, o celular é uma coisa mais delicada, a vassoura precisa de um pouquinho mais de energia, pouca coisa, não vai quebrar a vassoura, tem gente forte aqui também, né? A vassoura precisa de mais energia. Às vezes a pessoa está ali pegando, mas não tem habilidade, mas ela está somando as bênçãos que ela recebeu do alto, usando a força física dela, mesmo sem muita habilidade, para ajudar. E quem de nós não varreu algum local? Quem de nós não ajudou a mãe, o pai, a tia a fazer uma comida? Tá bom, às vezes nós estamos nos aprimorando ali na pilotagem do fogão, mas queimou metade, a outra metade ficou boa. A gente já nasceu sabendo? Não.
arroz? Quem fez? Quem faz? Ou se não deixou o miojo esturricar, né? A água se separou, o negócio esturricou, ficou parecendo aquele, não é nem o miojo, ficou parecendo aquele yakisoba que vem na chapa, sabe? Que é aquela coisa, aquela coisa assim horrorosa. Mas o yakisoba na chapa é gostoso. Quem já não fez isso? Mas de alguma forma nós estamos tentando auxiliar nos trabalhos domésticos. As crianças têm toda essa inclinação, né? Eles falam, sai, agora eu estou com pressa. No momento de pressa, às vezes não dá, né? Deixa que a criança ou o adolescente está somando as energias pelo alto, a inteligência que está sendo aprimorada nesse trabalho, está usando a força física, a boa vontade para ajudar na paz doméstica, porque às vezes quem faz está à frente desses trabalhos tem que pensar nisso, tem que pensar no trabalho de casa. Mas eu tenho uma aula para fazer lá no centro espírita, mas eu ainda tenho a comida para fazer, eu tenho a roupa para passar. Olha a turbulência, se vem alguém e ajuda, mesmo que não tenha toda aquela habilidade, tem a boa vontade, já é uma coisa a menos que nos pacifica e nos deixa prontos para as outras coisas que nós temos que fazer. E quem de nós não ajudou no momento de sufoco? Aqui no centro espírita, na nossa casa, no trabalho, alguém que precisa. Todos, não é verdade? Então nós estamos, de alguma maneira, movimentando o bem que há em nós e trazendo a paz para esse planeta, para o lugar que nós estamos, o planeta, porque onde nós estamos, se nós estamos sendo esse agente de paz, praticamente e automaticamente isso vai acontecendo em nível planetário, porque as nossas intenções estão além do Terezinha de Jesus, estão além do planeta, porque o nosso pensamento ele não tem fronteiras, não é? Nós estamos pacificando o mundo com essas coisas. Quando nós fazemos aquela vibração amiga por alguém que está necessitado, compartilhamos uma mensagem lá, que nós recebemos nas redes sociais, nós estamos multiplicando as nossas energias nessa atividade edificante de trazer o bem na vida do outro. É ou não é? Quantas vezes é uma mensagem que nos salva? Como é que chama aquele programa? Café com Espiritismo, é isso? Obrigada. É que ele ouve mais do que Café com Espiritismo, os podcasts da vida, o próprio livro. Tem gente que gosta do livro físico mesmo, daquele papelzinho de mensagem do grupos mensageiros. Quem de nós não gostei disso aqui? Mas foi bom para mim, mas não sei porquê. Eu olhei assim para a Jane e falei, Jane, acho que essa mensagem vai ser legal para você. E nós não sabemos o que a Jane está passando, como na prece que ela falou aqui, que ela proferiu aqui para nós. E é nesse momento que nós vamos multiplicando as nossas energias no bem para trazer o bem para o outro. E isso promove a paz. É ou não é? E se nós estamos nesse naipe, nessa vibe, vamos dividindo a nossa tranquilidade onde quer que nós estejamos? Sim ou não? Sim, porque às vezes a gente chega em casa. Vamos de novo em casa. Tá assim, ó. Aquela balbúrdia, os filhos estão brigando e tá toda aquela situação. Aí a gente chega e promove a tranquilidade nesses termos. Pode parar! Pai e mãe, não é assim? Pode parar! Vamos parar com isso, porque aqui isso é um lar. Aqui nós não estamos num ringue, não estamos no octógono, não estamos em lugar nenhum de disputa. Aqui é um lar onde nós vamos exercitar o amor uns para com os outros. Nós temos diferença, sim, temos desafio, mas o respeito está acima de tudo. Então é a hora que vem aquele que tem energia moral e para e a paz reina. Às vezes esse para energético reina. Ou se não, é aquela tranquilidade da pessoa que chega, vê que as coisas estão meio desarmonizadas no local de trabalho, no curso de crochê, no voluntariado. Chega, olha, não fala nada, mas faz aquela, Senhor, ajuda, que todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos reencarnados para aprender. Ajuda. Eu não tenho a possibilidade de entrar no meio dessa energia, mas o Senhor sabe como direcionar isso. É uma pessoa pacificada que em silêncio leva a tranquilidade para aquele grupo. E todos nós já fizemos isso em algum momento das nossas vidas, certo? Certo. Olha o Batuíra nos mostrando que a operação da paz é muito mais fácil do que a gente imagina. E como nós já somos capazes de ir além do que nós fazemos, o convite dele é para quê? Para que nós possamos trazer esse bem mais um pouquinho. Tem dia que não dá, a gente volta no outro dia, mas mais um pouquinho de bem pensar.
de bem sentir, de bem agir, com aquela boa vibração, com aquela boa palavra amiga, tudo para que nós vivamos bem na medida do possível. E para fazer isso, nós temos que fazer essa operação aritmética. A gente não tem? Tem, porque como é que eu vou levar como é que eu vou diminuir as desilusões, somar as bênçãos recebidas do alto, multiplicar as energias na tarefa edificante, dividir a paz com todos vocês, se eu chegar aqui na febre do rato? Não dá. Tá bom que há dias e dias. Às vezes nós chegamos aqui, nós tivemos um dia muito bom, que não é o caso hoje, graças a Deus, e pela força do trabalho nós temos que melhorar a espiritualidade ajuda. Mas é importante que nós comecemos a fazer essa operação da paz conosco, porque tem horas que não dá para contar todo o tempo com a prece da Jane. Não dá todo o tempo para contar com a visão de Daldaci, ela tem a vida dela, ela tem o Enio, ela tem os meninos, né? A Glaucia e o Clênio tem a família deles, a Lúcia tem, a Dona África tem. Por mais que são pessoas que nos amam, não dá para a gente contar 100%, não porque eles não têm vontade, eles têm a vida deles. Então é um momento que, quando os amigos não têm condição de nos assistir de muito perto, é a nossa ligação com Deus e com os amigos espirituais, porque ninguém fica abandonado. E nós vamos fazer essa operação aritmética conosco, diminuindo as nossas desilusões, fazendo aquela prece levanta de fundo. Porque para o nosso filho a gente faz. Eu estava até séria, mas vocês começam a rir. Porque se for para fazer para o nosso filho a gente faz. Se for para fazer para o nosso animalzinho de estimação, a planta, gente, a planta tá linda, a orquídea, né? A planta não pega, eu vou fazer uma imposição de mãos aqui na minha orquídea, a gente faz com todo amor, com aquela energia revigorante que levanta de fundo, levanta tudo, não é verdade? E por que para nós a gente não pode fazer uma dessas? Pera, eu vou fazer aquela oração forte. Forte do quê? Das nossas vibrações, das nossas intenções de melhora e com todo o alto amor por nós. Nós merecemos a nossa prece. E assim nós vamos diminuindo as nossas desilusões, as nossas tristezas. E é no momento que nós fazemos isso, que já oramos por nós, que nós temos condições de olhar para a Mireia, que é tão linda, né? A Mireia, que é tão linda, e falar, olha, eu já não estou com a mulherzinha meio triste, mas eu estou aqui, ó, bem... Eu não vou nem falar com ela, porque de repente ela não quer falar. Mas eu vou fazer aquela levanta de fundo para diminuir as desilusões dela. E de repente a gente encontra a pessoa horas depois e fala, caramba, olha que beleza. Tá bem. De repente não é a nossa prece, mas só a nossa intenção já faz com que espíritos familiares a ela, mais ligados a ela, façam o trabalho. Às vezes não é a nossa prece, mas é a nossa intenção de ajudar, que diminui as desilusões. Quando nós fazemos por nós, somamos as bênçãos divididas, somamos as bênçãos recebidas do alto, cuidando da nossa saúde, cuidando de fazer uma alimentação mais equilibrada, tá? Hoje no final de semana a gente pode, com moderação, mas a gente pode comer uma batatinha frita, essas coisas que a gente gosta e que não faz bem todo o tempo. Mas porque nós estamos maneirando conosco, por que nós não vamos também oferecer para aqueles nossos amigos uma comida mais bacana? De repente eu chamo você, Jane, o Álvaro, os meninos para almoçar em casa. Pode chamar? Olha, a Jane é uma visita boa. A Jane é uma visita boa, come de tudo, né? Nós vamos fazer sim a batata frita, e por que não do lado da batata? Uma cenourinha ralada, ó. Já fez deu aquela alface, já deu uma contrabalanceada, e nós vamos somando essas bênçãos divididas do alto. Nós estamos cuidando da nossa saúde e pensando no bem dos nossos convidados. Olha como é fácil. Nós já fazemos isso, a paz do dia a dia. Nós vamos multiplicando as nossas energias nesse trabalho edificante, quando nós também distribuímos a mesma mensagem que nós lemos para nós, né? Que nós falamos ali para a gente. E um texto bacana, eu estava me sentindo tão assim, turbulento, vai? Li o texto, gostei. Vou multiplicar isso, vou passar para o Sidney. E o Sidney vai gostar, tudo. De repente ele não dá nem retorno, nem precisa, mas nós fizemos o trabalho da paz. Como diz os nossos irmãos evangélicos, nós realizamos a obra, não é? Realizamos a obra da paz, olha que beleza. E nesse trabalho conosco,
conosco, nós vamos ficando mais tranquilos. E se estamos mais tranquilos, saímos de casa, mesmo tendo o desafio das ruas, ou quando voltamos para casa, as diferenças, os diferentes, porque nós estamos pacificados, começamos conosco, nós vamos ter condições de ser da turma do deixa disso, da turma do para, agora que essa casa não é octógono, esse aqui é um centro espírita, nós estamos nos harmonizando e devagarinho nós vamos fazendo essa operação aritmética até chegar à excelência, os matemáticos da paz, que é isso que Jesus espera de nós. Deus também dentro do nosso tempo, e esperam porque sabe que nós somos capazes disso e muito mais. Por isso que Jesus disse que nós somos deuses com D minúsculo. Nós somos capazes de promover a paz onde quer que nós estejamos e muito mais, porque toda essa habilidade já está dentro de nós. Depende somente do florescer do nosso bem com esse trabalho continuado, nesse propósito, para que nós sejamos felizes na nossa casa, tranquilamente, com os nossos amigos, façamos novos amigos, possamos contribuir cada vez mais com o nosso Terezinha de Jesus e todos os centros amigos, né? Onde quer que nós estejamos, com esse serviço do bem eterno, que nos pacifica, nos traz felicidade e nos aproxima cada vez mais do monstro de Nazaré, que é esse modelo e guia e grande amor de nossas vidas. É ou não é, galera de Terezinha? Então, pela atenção até agora, já que nós operamos a paz aqui, com toda alegria e com toda gratidão por esse espaço que Terezinha de Jesus nos concede ao longo de todos esses anos, muitíssimo obrigada. Um excelente final de semana a todos, vocês, seus familiares, seus amigos, os espíritos amigos, para todo mundo, né? Um excelente final de semana, que Jesus esteja sempre em nossas vidas, com muita gratidão, com muita alegria, nós vamos operando a paz onde quer que nós estejamos, sendo felizes, que é esse o nosso propósito aqui na Terra. Aos nossos irmãos internautas, muitíssimo obrigada pela atenção até agora. E dentro da nossa, já terminamos formalmente, agora é aquele término em família, é a hora do coração mais do que torto. Mais do que torto, porque ainda está aprendendo a ser perfeito. Mas que, cheio de gratidão, cheio de amor, pelo Terezinha e por todos vocês, agradece com muita alegria por estarmos juntos nessa jornada de aprendizagem. Que Jesus nos conceda sempre a paz que nós merecemos para que nós possamos ser os promotores dessa mesma paz onde quer que nós estejamos. Um beijo no coração de todos. Fechamos nossos olhos, imaginando o nosso tão amado Mestre. Vamos imaginá-lo, por que não, com suas vestes brancas, passeando aqui no meio de cada um de nós, nos acalmando, serenando os nossos corações, para que assim possamos ser a paz que tanto queremos. Que possamos, ó Mestre, aceitar a paz que Tu nos dá. Que possamos, ó Mestre, passá-la para os nossos irmãos, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Que possamos ser a paz onde quer que estejamos, no nosso trabalho, na casa espírita, mas principalmente em nossos lares. Que possamos, Senhor, seus braços que acolhem, ser a voz
voz que acalma, se acalmaria para nós e para com os outros. Mas que possamos fazer isso não por obrigação, mas por gratidão. Gratidão, Senhor, a Ti, por tantas bênçãos recebidas na nossa vida, pela nossa saúde, pela saúde dos nossos familiares. Algumas vezes até falamos, mas a saúde não está tão boa. Mas se observarmos, estamos melhor do que merecemos. Então, obrigada, Senhor Jesus, por essa paz que Tu nos dá. Que possamos continuar Te buscando, pois sabemos que é um trabalho, muitas vezes, de formiguinha. Parece que estamos distantes, mas basta olhar, Senhor, para Ti e vemos quão pertinho e o quão fácil é sermos a paz, desde que estejamos em Ti. Leva para os nossos lares. Vem também, Senhor, olhar com carinho para os pedidos que estão no caderno. Vem também ouvir os nossos agradecimentos. Que possamos ser gratos, Senhor, por tudo. Pois quando aprendemos e quando entendemos isso, mais coisas acontecem ao nosso redor. Obrigada, Senhor, por ser a paz que tanto precisamos. Fica conosco, em nome de Cristo Jesus. Que assim seja.